Olá, pessoal. Meu nome é Isabela e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. Você sabia que a literatura é muito importante durante o processo de ensino-aprendizagem de uma segunda língua? Quer saber por quê? Vem com a gente nesse bate-papo. Bom, pessoal, antes da gente começar, de fato, eu queria só dar um recadinho importante. Por conta da Covid-19, nós estamos gravando todo mundo home office, né? Tá todo mundo de casa. Então, de repente, se tiver alguma interferência, algum problema de áudio, é por conta dessa situação, porque tá todo mundo de casa, tá bom? Mas vamos lá então. E para falar então sobre a importância da literatura na educação bilíngue, convidamos a pedagoga Valderez Vasques e a psicóloga e professora de inglês Fernanda Saraiva. Meninas, sejam muito bem-vindas. Olá, obrigada pelo convite. Eu agradeço também, muito obrigada. Maravilha. Bom, sabemos que os livros, né, eles despertam a curiosidade e abrem as portas da imaginação e do conhecimento, né? Isso é inegável. E a literatura se torna um hábito, né, quando ela é praticada com uma certa frequência. Eu trouxe alguns dados de uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto ProLivro. Então, só é considerado um leitor aquele que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses. E o brasileiro lê, em média, menos de 3 livros por ano. Olha aí como é baixíssimo esse número. Comparado, né, principalmente com outros países, né? E para criar esse hábito, então, é importante começar desde cedo. E aí eu trago a pergunta para vocês, meninas. Existe uma idade ideal para estimular a leitura nas crianças? Olha, Isa, é assim, as crianças devem ser apresentadas aos livros desde muito cedo, ainda bebês, né? Então, sabe aqueles livrinhos de plástico, livrinho de capa dura? Eles são ótimos para os bebês. Então, eles vão explorar nesses livros de diversas formas. Vão morder, vão amassar, vão jogar no chão, vão dar banho nos livros. É a maneira pela qual eles conseguem, nesse momento, se expressar. É a maneira pela qual eles começam a aprender a gostar dos livros, e daí a importância dessa apresentação e dessa disponibilização desde muito cedo, né? E a dica para os pais é muito simples. Deixem esses livrinhos bem disponíveis, de fácil acesso, como parte até dos brinquedos mesmo. Porque podemos dizer que são, sim, os primeiros passos para o desenvolvimento do hábito da leitura. Eu concordo com a Val. Na verdade, eu já lia para os meus filhos desde a barriga. Contava história, e aí quando eles estavam acordados no meu colo, enquanto nós conversávamos, se me vinha à cabeça uma história, eu ia repetindo os mesmos trechinhos, como encontros de repetição. E aí, acho que livros mesmo, desde uns 3 meses, mais ou menos assim, que eu introduzi. E aí, eles deitados, né, eu lia para eles, folheava o livro, e mesmo sem acompanhar a leitura, ao contar a história, você cria um interesse naquela peça. Porque a criança pensa, né, o que é aquilo que a mamãe está manipulando, que faz a mamãe rir, que faz ela fazer careta, aumentar e diminuir a voz. Né? Então, se for possível colocar um momento de leitura numa rotina, vira um ritual que a criança adora, né? E eu percebo assim que eles até esperam um momento da leitura do livro. Agora que eles são mais velhos, eles até pedem. Então, se os pais tiverem a leitura, o hábito de leitura, né? E as crianças percebem que existe esse hábito, porque aí vira e mexe aparece um livro novo pela casa, ou o pai passa com um livro na mão, fica ainda mais fácil de, ao atingirem uma certa independência, eles mesmos buscarem momentos de leitura por si só, como eles veem os pais fazendo. É isso mesmo, né? E a leitura, ela tem influência no letramento da criança? Como que isso acontece? Olha, eu penso assim, acho que antes de respondermos então essa pergunta, Isa, é preciso falar um pouquinho do significado de letramento e de alfabetização, né? Que ainda gera uma certa dúvida. E para isso eu trago então uma consideração da Emília Ferreiro. A Emília Ferreiro, ela é referência na área da educação
e que considera a alfabetização não como um estado, mas como um processo contínuo, que começa bem cedo e não termina nunca, né? Então, o conceito de alfabetização, segundo a doutora, mudou em decorrência das pesquisas realizadas da época atual, né, da cultura e da chegada da tecnologia. Então, ela diz assim, que ignorar que a criança desde cedo pensa e tem condição de ler e escrever é um retrocesso. Então, veja bem, a aprendizagem da leitura e da escrita, ela depende aí de duas portas de entrada, são duas portas distintas, mas indissociáveis, que necessitam ser trabalhadas ao mesmo tempo. Então, vamos lá, a alfabetização e o letramento. A alfabetização, então, aquisição do código da escrita e da leitura, né? E aí ela se faz pelo domínio de uma técnica, que seria o quê? Grafar e reconhecer letras, usar o papel, entender a direcionalidade da escrita, pegar no lápis, codificar, estabelecer relações entre sons e letras, fonemas, grafemas. A criança perceber unidades menores que compõem esse sistema de escrita. Então, são as palavras, as sílabas, as letras. Então, isso seria o quê? A alfabetização. E o letramento? O letramento é a utilização dessa tecnologia em práticas sociais de leitura e de escrita. Uma outra referência na educação, o Soares, ele diz assim: não adianta aprender uma técnica e não saber usá-la. E isso é fato, né? Então, a ideia é trabalhar com uma diversidade de textos que circulam socialmente, né? E alfabetizar letrando e letrar alfabetizando. Na IU, nós costumamos dizer que trabalhamos com letramento. Por quê? Porque estamos cuidando da aquisição da língua inglesa e partimos do pressuposto que a criança ela está em processo de alfabetização na sua língua materna. E aí, respondendo, Isa, a pergunta, respondendo melhor, se a leitura tem essa influência no letramento, sim, uma forte influência, né? Porque através desses textos, e aí nas mais variadas formas, né, os alunos são expostos a todo momento às reflexões, discussões, aquisição de termos, vocabulário. E aí o papel do professor nesses momentos é de guiar esse aluno, fazer refletir, descobrir o significado do texto a partir do contexto. Então, não é ficar explicando a toda hora o significado das palavras, que são consideradas difíceis, por exemplo. Então, não é isso. Muito bem. Eu penso que é isso que a Val falou, aí principalmente no final, né, da questão de estar exposto a diferentes reflexões, e aí vale lembrar que também é através da leitura que a criança é transportada para situações que ela ainda não viveu, mas que através das imagens ou das histórias, ela passa a decifrar como que essas situações funcionam, né? E aí ela aprende os aspectos sociais daquele momento, daquela nova situação, e o uso das palavras também dentro daquele contexto. Reflete sobre as atitudes que cabem ou que não cabem diante daquelas situações. Exato. Então, numa história, por exemplo, em que a criança ficou doente e ela recebeu carta dos amigos da escola, a criança começa a entender que cartas geralmente são enviadas num contexto em que cabe uma distância, não é? Ou ainda uma história que mostra que um menino, por exemplo, está distraído porque está lendo um livro. A criança, então, entende que o livro traz a possibilidade de ser criativo, que existe ali entretenimento, antes mesmo que a criança consiga, de fato, ler as palavras daquela história. Ela já entende aquele contexto, né? Então, se os pais tiverem o hábito de conversar sobre histórias, debater cenários alternativos, se eles trouxerem para a sua realidade e conversarem sobre as expectativas de cada um, por exemplo, né, diante daquela situação que o livro apresenta, então a criança ela começa a ganhar repertório a partir dali. E isso sem contar assim, a leitura em voz alta, quando a criança começa a associar naturalmente o som das palavras, né, e aos poucos vai sozinha decifrando as letras, fazendo associações de som. E é por isso que às vezes alguns pais dizem que o filho começou a ler sozinho, né? Na verdade foi uma soma de fatores que envolveram pessoas. Então sozinho não foi, mas foi, porque, né, foi sem a tutela intencional de um adulto. Muito bacana, meninas. E dentro da sala de aula, como que o professor pode estimular a leitura?
Olha, Isa, em primeiro lugar, a leitura em sala de aula, ela também precisa ser vista como algo que traga muito prazer, né? É um momento relaxante, não é somente um dever, uma obrigação, uma tarefa, né, escolar. E aí é necessário que esse professor, olha, isso é muito importante, ele seja o primeiro a gostar desse momento, que ele seja esse grande incentivador. E aí como que ele faz isso? Ele também precisa demonstrar prazer, demonstrar alegria de participar daquele momento. Sabe aquele olhar de, não, o que será que esse livro vai nos contar? O que essa capa sugere? E isso, passar isso, é passar para todas as idades, todas as faixas etárias. Não são somente os pequenos, as crianças pequenininhas que gostam de histórias, de livros, de literatura. Os mais velhos também gostam. Então, os mais velhos eles costumam demonstrar de um outro jeito, né? Esse gostar. Mas todos eles gostam de boas histórias. O professor precisa passar essa energia, deixar com que eles fiquem bem interessados nesse momento. Nossa, eu concordo totalmente com a Valdez. Eu acho que a demonstração de prazer e de alegria é um dos maiores motivadores aí que estimulam a leitura em sala de aula. E aí eu queria adicionar assim alguns momentos que também demonstram que o professor lê, né? Quando ele, por exemplo, casualmente comenta alguma coisa de um livro que ele leu. Então, nada intencional, mas aquela situação trouxe uma imagem daquele livro para a cabeça e o professor traz aquele comentário. E aí, ou então quando o professor indica uma leitura a um aluno. E o que é ainda mais legal se for realmente para um aluno. Então, não uma coisa assim. Ai, gente, eu tô lendo esse livro aqui, muito bom, vocês deviam ler. Essa é uma indicação genérica. Mas sabe quando você está lendo um livro e aí você pensa que aquele livro tem tudo a ver com aquele seu aluno? E aí você vai lá para aquele seu aluno e fala assim, puxa, eu tô lendo um livro que me lembra de você. Olha, fica a indicação aqui para você, sabe? Isso também traz uma associação, né? E é uma associação emocional, inclusive. Então, eu acho que quando o professor mostra que parte do repertório dele está relacionado aos livros, ele acaba instigando os alunos a lerem também, né? Porque os alunos começam a pensar, poxa, meu professor realmente lê livros. Não é só uma indicação de leitura que ele faz aqui para mim pontualmente. É muito importante também, né, que o aluno perceba isso no professor, né? Ele se sente motivado, né, Isa? Ele percebe Isso, que é verdadeiro, que é genuíno. exato. E vocês poderiam dar alguns exemplos práticos de atividades que os professores podem fazer com os seus alunos dentro da sala de aula, por exemplo? Olha, o professor ele pode proporcionar momentos de contação de histórias frequentemente. Ele ter isso como uma prática mesmo, né? Ele pode ter uma mini biblioteca na própria sala. Ele pode pedir ajuda aos alunos para montar, por exemplo, caixas decoradas que podem servir para guardar esses livros, né? E quando o professor pede essa ajuda, é muito interessante, porque eles adoram se sentir úteis, né? E aí eles se percebem fazendo parte do processo. Isso já gera aí uma oportunidade de motivar. Então, eles podem separar os livros por assuntos, podem selecionar gibis para essa, vamos chamar de biblioteca improvisada. Então, é importante que o professor ele saiba sobre o desenvolvimento das crianças e assim ele consiga selecionar o que é realmente adequado para cada faixa etária. Então, por exemplo, algo simples, mas crianças bem pequenas pedem livros maiores, com mais ilustrações, menos textos, né? Sempre pensando, então, em manter o interesse da criança. Uma outra dica, o professor pode, terminando a leitura do livro, dramatizar com as crianças, encenar as histórias, trabalhar com grupos ou individualmente, com um convidado especial, por que não chamar um pai, um professor de uma outra sala, convidar a coordenadora da escola, um aluno de outra turma ou até de outro ano escolar, levar as crianças para espaços diferentes, o jardim da escola, se a escola tem uma árvore, embaixo de uma árvore. E até se a escola não tem muitos espaços, improvisar, até no corredor. Sair um pouco daquele espaço de sala de aula, né? Daquelas quatro paredes. Isso também ajuda bastante. Acho que a Valdez roubou toda a resposta. É isso aí. Mas o importante é soltar a imaginação, né, meninas? Verdade.
E estamos aqui falando em estimular a leitura, né? E me ocorreu uma outra pergunta. O que que leva uma criança a perder o interesse pela leitura? Olha, Isa, isso é muito sério. Durante muito tempo, e aí eu não quero acreditar que isso ainda aconteça em algum lugar, os livros eram utilizados como punição. Então, se o aluno não estivesse se comportando adequadamente, o castigo era sentar, né, em um canto da sala e ler um livro. Sabe aquele aluno que não soube se comportar, fez algo inadequado em sala de aula? Vai para a biblioteca ler um livro. Então, a própria biblioteca era vista como um lugar negativo. Era um lugar onde o aluno cumpria um determinado tempo, lendo como uma forma de castigo. Olha o absurdo disso. Um Então, absurdo mesmo, né? não é? Leitura, ela é sinônimo de prazer, é motivo de alegria, tanto no ambiente de casa quanto na escola. Então, a biblioteca, ela é um lugar sagrado, é um lugar que ele é cheio de sabedoria, tem magia, tem encantamento. Eu tenho um outro exemplo muito negativo, que acho que todo mundo aqui já passou um pouco por isso, infelizmente. Eu vejo o que vocês acham, meninas. O professor coloca o nome do livro paradidático, né, do paradidático na lousa e diz: leiam porque vai cair na prova. Soa familiar para alguém, né? Pois é, será que alguém se identificou, se achou, se encontrou em algum momento escolar aí? Ah, com certeza. E isso faz qualquer pessoa pegar o bendito livro numa energia para lá de negativa, né? Então, aquela história bem escrita, que por algum motivo marcou época e virou um livro paradidático, né? Porque traz um personagem memorável, por exemplo, fica resumida a uma obrigação, o que é muito triste, né? É verdade, se torna chato, né? E assim, eu acho que também existe muita coisa que ainda é feita simplesmente porque sempre foi feito assim. E precisa ser revisto, né? Mas nós não queremos mudar porque entra na lista de obrigatoriedades, sabe? Ah, sempre foi feito assim, esse livro sempre foi dado, sempre foi feito desse jeito. Mas eu acho assim que nesse momento que nós estamos aqui refletindo sobre isso, né? Acho que nós deveríamos avaliar o que será que vale mais a pena, né? Analisar 5 obras de Machado de Assis, por exemplo, quando nós poderíamos avaliar 3 e introduzir alguns livros mais atuais dentro do currículo, ou, enfim, né, ainda tentar abrir mais o leque, onde de repente o aluno escolhe um livro literário dentro de um determinado tema, porque aí você empodera o aluno, e aí a sua escolha deixa ali e traz títulos mais significativos para o próprio aluno, de forma de incentivar essa leitura em sala de aula, essa leitura escolar. E aí, assim, de práticas que eu acho que também podem ser um pouco problemáticas, eu já vi pai pagar por livro lido, né, na tentativa de estimular a leitura. O receio é que vire um hábito de consequência, né? Então, se não houver a consequência, não há ação. Então, por exemplo, o dia que o pai parar de pagar por aquela leitura, será que vai haver leitura? E aí o que acontece? Você não estimulou um hábito, né? Não chegou a lugar nenhum. Então, eu acho que isso, assim, são hábitos, são coisas que a gente tem que repensar, né? Outra coisa, assim, que desestimula o hábito, e talvez essa seja a principal, é a pressa que nós temos de que ele se estabeleça. Então, nós queremos que os nossos filhos sejam ávidos leitores, que leiam qualquer tipo de livro, e sabe, não é bem assim. Vou trazer uma situação que de pequena eu lembro, né? Eu tenho um primo que ele só lia gibi. Ele nunca gostou de livros, mas ele devorava, literalmente assim, devorava gibis. A pilha que ele tinha é enorme, enorme. Inclusive, uma pena que ele tenha se desfeito daqueles gibis, porque hoje ele ganharia uma baita grana com eles. E naquela época, ele lia muito mais do que eu. Mesmo eu lendo livros, ele lia muito mais em termos de volume, né? Eu só fui me apaixonar mesmo por livros quando eu li A Marca de uma Lágrima para um trabalho na escola. Acho que eu estava na 6ª série. E aí, enfim, aquela história me transportou para um outro lugar. Eu amei aquilo e aí eu sei que dali em diante eu comecei também a criar o hábito realmente de leitura, né? Terminava um livro, eu já queria outro. E hoje eu sei que eu leio por prazer até muito mais do que ele, que naquela época lia, em termos de volume, mais do que eu.
Então, veja, se os meus pais tivessem me cobrado, me comparado, insistido que eu fizesse como ele, ou que eu fosse como ele, talvez eu tivesse perdido o gosto, porque toda aquela coisa que tinha que nascer naturalmente através de um prazer que eu ainda ia descobrir, teria sido minado pela pressão, pela pressa dos meus pais. Então, o hábito da leitura, ele nem sempre vem do jeito que nós gostaríamos que ele viesse. E eu acho assim que pensar nisso, ter certeza de que isso é um processo e de que se não for agora, vai ser daqui a pouco, que provavelmente vai acontecer, é só a gente não desistir disso, é um fator importante. O importante é ter algo aí que ter uma leitura que dê prazer, né? Ninguém gosta de Sim. fazer nada a contragosto, né? E trazendo agora um pouco para a educação bilíngue, é, a literatura ela auxilia no aprendizado de uma segunda língua, né? A gente vê isso em vários lugares. Como que isso acontece na educação bilíngue? Olha, Isa, assim, primeiramente é importante lembrarmos que é uma língua sem pensar na cultura e tudo que envolve essa nova língua. Então, trazer a literatura, assim como a música, a arte, é extremamente importante para esse processo de ensino-aprendizagem, né, dessa segunda língua, de uma terceira, de uma quarta, enfim. A literatura, ela é o caminho de apresentação de uma sociedade. Ela apresenta a história daquele lugar, daquele país. Então, os alunos, eles devem ter acesso, sim, às obras, informações sobre o autor, seu estilo de escrita, quais são os fatos históricos da época da obra, né, que foram relevantes para aquele povo. Enfim, tudo isso vai atingir, de uma forma ou de outra, o interesse do aluno e fazer com que ele vá construindo, aos poucos, o seu conhecimento. Vai gerar discussões interessantes dentro da sala. Debates, né, sobre uma infinidade de assuntos, e esses assuntos eles vão sair, vão surgir das áreas, de diversas áreas, da área de educação, de problemas sociais, discussão de religião, de política. Tudo isso vai ajudar a despertar o senso crítico, a criatividade e o posicionamento dos alunos, porque eles começam a criar o seu próprio ponto de vista, né? E só para não esquecermos que literatura funciona, inclusive, como uma ferramenta de saúde. Vocês ouvem falar em hospitais, crianças internadas que estão em processo de recuperação, de reabilitação, trazer literatura para essas crianças nesses ambientes ajudam muito. Então, literatura, resumindo aí, é tudo de bom. Eu vou responder trazendo uma reflexão. Quando nós falamos de imersão, que é o que nós praticamos aqui na IU, nós falamos de aquisição de linguagem de modo intuitivo e natural, cada criança no seu ritmo. Digo isso porque é exatamente o que acontece na L1, né? Que é a língua materna. Os pais, eles vão falando com o bebê que não entende a língua, nem as palavras, mas que entende o tom, o olhar, o tempo, o ritmo, o batimento cardíaco, né? E assim, aos poucos, através da confiança naquele ambiente, ele vai decodificando a língua. Através daquela repetição, ele vai associando a língua com as cenas e ele vai entendendo, realmente decodificando a língua. E se entendemos que os livros têm uma grande participação na aquisição da língua materna, né, da L1, por que isso seria diferente na L2? Exato, não tem diferença. Uhum. Sim, a Fer, ela mencionou a Yu, e eu queria trazer à tona essa pergunta, né? Como que a literatura, ela é trabalhada nas aulas de inglês, no caso da Yu? Então, Isa, tudo que falamos agora, até agora, se aplica tanto à literatura brasileira como à literatura estrangeira, né? No caso da Yu, o que nós podemos acrescentar, por exemplo, é que os livros literários, eles são em inglês, diversas obras literárias são usadas na íntegra, isso é bem importante colocar, não são resumos, não são trechos, são as histórias completas. As crianças, além de aprenderem vocabulário, expressões na língua, compreendem também a importância de valores morais, de valores éticos. Eu poderia até citar vários livros
que ali trabalha, né, de obras literárias, mas eu lembro agora assim, de um em especial que me encantou muito e encanta muito crianças e os professores, é o The Empty Pot, traduzindo é o pote vazio. Vou falar bem rapidamente aqui do que se trata, para vocês terem uma ideia da importância do que eu falei agora. Esse livro ele conta a história de um garotinho chinês. Então, um certo dia, o imperador ele anuncia que precisa de um sucessor. E ele entrega a cada criança uma semente. E quem cultivar a melhor flor vai assumir a posição, né, de sucessor. Então, todas as crianças, no dia determinado pelo imperador, voltam com os vasos lindos, todas as flores cultivadas, mas somente esse menino, né, esse menino chinês, volta com o vaso vazio, porque a semente dele não deu nada, apesar de todo o cuidado que ele teve, né? E ele é o vencedor. Por quê? O imperador, ele havia dado a todas as crianças sementes cozidas, que eram incapazes de crescer. E a única criança honesta que não trocou a semente foi esse garotinho. Então, o livro, além de toda a beleza que traz da arquitetura chinesa, o livro apresenta pássaros nativos, mostra uma riqueza cultural, né? Que é o que nós falamos agora há pouco de literatura e cultura. Além de tudo, ele traz esse ensinamento de força e de honestidade. E os livros fazem isso com a gente, né, meninas? Assim, ele é esse instrumento de extrema relevância que nos transporta ali para outros lugares, outros mundos. Você não sai do seu lugar, mas você viaja no tempo, você vai para outro espaço. Eles mexem com as nossas emoções, com a nossa linha de raciocínio, com os nossos pensamentos, trazem os cheiros, as cores, as sensações que ficam ali presentes na nossa imaginação. Isso é um potencial que não dá para você medir quando nós falamos de educação bilíngue, né? Trabalhar literatura na educação bilíngue é você fazer um processo de aprendizagem riquíssimo. É mesmo. Eu fiquei viajando aqui nessa história, Val, de verdade, porque eu amo esse livro, eu já dei essa história, e aí assim, a gente estava falando antes, né, sobre letramento e estar exposto a outras situações, ir para outras histórias, de outros contextos e tal, e é um livro realmente assim, de outro lugar, com outra cultura, mas que traz um ensinamento maravilhoso. Mundial, né? O ensinamento é mundial. Exato, exato. Ele não é geográfico. Esse é o poder do livro, né? E, assim, trabalhar isso com as crianças é algo realmente muito bacana. E ver como eles reagem a esse tipo de história, né? Sim, sim. O que eu acho, assim, que dá para mencionar mais é que nós temos esses momentos de contação de história, né? Em aulas, fora as contações, os projetos de leitura, né? Com livros especiais. Nós temos os momentos de contação, né? Onde o professor se apropria de uma história e conta para o aluno. Então... é um momento bacana também. E agora a U tem os clubs, né? E um dos clubs é o Reading Club. E todas as atividades são também baseadas em um livro, e aí as crianças vão explorando a história e com pequenos projetos que cabem dentro da história, então parte a parte, para você conseguir realmente... o que eu acho bacana é que você consegue extrair, né? Quase tudo que aquele livro tem para dar. Porque muitas vezes, e isso é uma coisa que a gente ainda não mencionou aqui, como com o passar do tempo a história parece que muda. Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o mesmo livro várias vezes. Sim, verdade. E parece que a história mudou. Você fala, nossa, eu nunca tinha reparado nessa frase, ou então eu nunca pensei desse jeito, né? E aí, quando você tem mais tempo para explorar um livro, às vezes as pessoas não entendem, né? Nossa, mas ainda tá lendo esse livro? Sim, então, porque aqui ontem a gente trabalhou esse ângulo da história, e aí hoje a gente resolveu trabalhar esse outro personagem, que traz para a história um contexto totalmente diferente. Fernanda, e existem muitas histórias nas entrelinhas, né? Por Sim. isso que cada leitura é uma nova visão, é um novo olhar, porque você vai fazendo observações diferentes, né? E nós também somos pessoas diferentes. Dependendo do momento da vida, somos outra pessoa lendo aquele livro, né? Exato. É assim mesmo. E nesse processo de ensino-aprendizagem de uma nova língua,
existem algumas fases pelas quais o aluno ele precisa passar, né, até chegar à sua formação completa no idioma. Então, por exemplo, oralidade, a leitura, a escrita. Existe alguma fase que seja mais importante do que a outra? Ou isso depende das habilidades de cada indivíduo? Olha, eu vou fazer uma provocação aqui, né? O que que é formação completa? Será que ela existe? A língua é algo vivo, não é? Língua é comunicação. Então, todas as habilidades, elas trazem comunicação, né? Então, todas elas são importantes. A diferença tá, eu penso, na ordem que elas acabam vindo, né? Então, umas acabam vindo primeiro e outras acabam sendo adquiridas depois. É aí que muitas pessoas acham que a fala, por exemplo, é mais importante do que a escrita, do que a leitura, por exemplo, mas elas esquecem que o indivíduo é captador dessas ferramentas, ele fará melhor uso da fala à medida que, por exemplo, ele lê mais, porque ele enriquece o seu vocabulário, ou ele escuta melhor, né? Porque ele tem a pausa, ele tem esse processo de compreensão, né? Ou então, através da escrita mesmo, da prática de escrita, que ajuda você a organizar melhor as suas ideias. Então, todas são importantes. É isso mesmo, Fê. Assim, veja, todas as habilidades são importantes, né? O domínio de cada uma, vamos assim dizer, vai depender de cada indivíduo também, né? As facilidades e as dificuldades de cada um. Nós sabemos que as crianças elas têm mais facilidade em aprender o segundo idioma, né? Enquanto as suas habilidades da primeira língua ainda estão em desenvolvimento. Então, por isso a importância da criança ser exposta desde cedo ao segundo idioma. Nós insistimos muito nisso, né? Nessa fase tudo é descoberta, então os diferentes sons, as texturas, cores, músicas, jogos, brincadeiras, todos são partes integrantes desse processo de aprendizado aí dos pequenos. E aí lembra que nós até falamos lá dos livrinhos plásticos, né, da banheira, né, que eles ajudam, é a primeira apresentação para as crianças. Então nessa fase, vamos chamar de fase pré-escolar, as crianças adquirem a língua por meio de atividades e projetos que acompanham e respeitam o seu desenvolvimento. Então eles são expostos à audição, né? E aqui prevalecem o que eu falei, a audição e a fala, da mesma forma como aprenderam o português, porque eles começam por aí, vivenciando, explorando, experimentando, sendo expostos à língua o tempo todo, sendo desafiados, tarefas corriqueiras do dia a dia. E conforme vão passando dessa fase, lá por volta dos 5, 6 anos, as crianças iniciam uma nova e importante etapa da escolarização. E aí começam a desenvolver a autonomia, a responsabilidade, já sabem dar opinião própria, né? Então tem um pensamento crítico aí mais aguçado. Também começam a desenvolver o hábito de estudo, fazem intervenções no meio ambiente, redescobrem esse mundo, né, por meio de leitura e escrita. Então, o processo mais natural seria esse, uma audição e a fala, e depois uma leitura e uma escrita. Mas é sempre bom lembrar que mesmo nos momentos onde prevalecem aí a audição e a fala, lá no comecinho, as crianças elas já têm a oportunidade do contato com a leitura e com a escrita. Então, elas já começam a perceber, por exemplo, que aquele livrinho que a professora está lendo, que elas ainda não dominam os códigos, né? Mas elas percebem que aquele livrinho que a professora está lendo, esse livro já comunica, já passa uma mensagem. Então, ali ela já começa a perceber, opa, ali existe algo diferente, né? Então, o que nós falamos de já começar a entrar no processo de escrita e leitura. E hoje, estudos sobre o bilinguismo, né, porque há muitos estudos o tempo todo sobre o bilinguismo, apontam a importância do desenvolvimento das diversas habilidades e até a própria BNCC, né, que vem sendo colocada ultimamente, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz esse olhar diferente para o ensino de inglês. Tem até uma citação aqui que eu separei para ler para vocês, é uma citação na área de linguagens, que diz assim: ensinar inglês com essa finalidade tem, para o currículo, 3 implicações importantes. A primeira
é que esse caráter formativo obriga a rever as relações entre língua, território e cultura, na medida em que os falantes de inglês já não se encontram apenas nos países em que essa língua é oficial. Esse fato provoca uma série de indagações, dentre elas, que inglês é esse que ensinamos na escola? E aí fecha aspas, porque é uma citação que está lá na BNCC. Que inglês é esse que ensinamos na escola? Então, isso vem bem assim ao encontro do trabalho que a IU vem realizando, valorizando a segunda língua, respeitando o tempo de cada criança, do adolescente, e valorizando, obviamente, a língua portuguesa, que é a nossa língua materna. Então, hoje, nós pensamos nesse processo de aquisição de língua de uma forma muito consciente, muito séria e muito próxima da maneira como nós adquirimos a nossa primeira língua, né? Sim, e o aluno precisa ter contato com diferentes gêneros, mesmo que ele não goste, para ter uma formação integral nesse segundo idioma? Olha, Isa, assim, primeiramente, precisamos proporcionar atividades desafiadoras e que, ao mesmo tempo, sejam possíveis de serem executadas, né? É muito importante a escolha da leitura adequada à faixa etária, adequada ao desenvolvimento da criança, porque quando a criança se sente capaz de ler e escrever, mesmo não fazendo isso de uma maneira convencional, ela é capaz de interagir, ela é capaz de participar, de trazer as suas próprias colocações, as suas hipóteses, né? Então, é preciso oferecer às crianças assim uma grande diversidade textual, textos do dia a dia que circulam na sociedade, e com as crianças bem pequenas também, né? Nós vamos sempre reforçar isso, elas têm direito a essa apresentação. Trabalhar com textos reais de diferentes gêneros, e aí você pode atingir o interesse dos alunos de alguma forma. Se você traz um poema, um trava-língua, uma história em quadrinho, um conto, uma fábula, uma lenda, a carta, né, que a Fê mencionou, o bilhete, uma receita culinária, uma notícia de jornal, uma piada, um bilhete que a escola mandou para casa. Tudo isso é muito importante porque a criança vai entender esse uso social de cada um deles. Vale lembrar que tanto a criança quanto o adolescente, ao apropriar-se das práticas letradas, automaticamente está sendo incluído nas práticas sociais e culturais, e aí onde tudo isso leva? Leva a cidadania, leva a uma consciência crítica, uma postura diante da sociedade, que é isso que nós objetivamos aí com as nossas crianças, né? Bom, quando você fala de gênero, eu entendo romance, comédia, biografias, poemas, rimas, né, contos. Então, eu entendo todos os tipos e gêneros, né, de leitura. E eu entendo, assim, que quanto mais repertório nós temos, mais contingente nós nos tornamos. Então, a nossa mente vai abarcando mais possibilidades e mais cenários possíveis, e com isso nós vamos ficando mais criativos e mais flexíveis. Então, fora esse maravilhoso ganho, né, eu entendo que é possível ser fluente em um idioma sem ter passado por vários gêneros literários. Mas, de novo, né, só o ganho que isso traz, então eu entendo que dá para ser fluente sem essa leitura em gênero, sem a diversidade no gênero aí, mas é muito mais enriquecedor se você tiver. Exato, Fê. E quando você proporciona ao aluno essa quantidade, né, para ele poder escolher o que ele quer, o que ele se identifica, ele tem justamente essa oportunidade de passar por tudo, né, dessas diversas apresentações de gêneros textuais, e ele acaba se identificando aí com algumas leituras, e pode nascer esse leitor, né, porque o despertar esse leitor é você dar essa oportunidade dele conhecer de tudo. Ele vai se encantar com algo, né? Ele vai ter uma escolha pessoal ali e ele acaba lendo por prazer também. É mesmo. E algumas obras literárias, elas são adaptadas e transformadas em vídeos e áudios, né? O resultado disso é o mesmo como se a pessoa tivesse tido contato com o livro?
Olha, nós estamos conversando aqui, falando, né, da literatura, e já chegamos à conclusão aí que a leitura é a maior fonte de conhecimento, né? Porque é ela que abre portas, janelas aí para esse maravilhoso mundo da imaginação. Então, a maioria das pessoas que, por exemplo, assiste ao filme e lê a história original do livro, a maioria diz gostar mais do livro, né? Isso eu tenho conversado bastante e tenho chegado a essa conclusão. Por que isso acontece? Pelo simples fato de que, ao fazer a leitura, a imaginação da pessoa, ela dá forma aos personagens, ela seleciona cores, ela enxerga dimensões, isso tudo de acordo com a sua imaginação. Então, por melhor que seja o filme, e até baseado na obra literária, o filme, dificilmente ele conseguirá captar e passar adiante a essência desse texto escrito. Não é? O que vocês acham? Val, concordo com você. Os filmes e os vídeos, eles trazem histórias incríveis e em termos de trazer experiências diversificadas, o ganho, ele se mantém. Mas eles não fazem o uso da imaginação como o livro faz. E essa é uma perda, assim, muito grande, né? Enorme. Ativar a imaginação com as palavras pode dar início a brincadeiras mentais, né? Aonde nós vamos inventando ou adaptando histórias para fazer o que a brincadeira faz para as crianças, né? Que é elaborar o que nós estamos vivendo. Então, eu vou até sair um pouco do script, né? E falar assim que esses dias a gente estava cantando uma música aqui em casa e aí, quando a gente falou uma palavra, nossa, eu e o meu marido ao mesmo tempo pulamos para uma outra música automaticamente por causa daquela palavra que nos lembrou de uma outra música que nós estávamos ouvindo. E aí, depois, num outro momento, meus filhos fizeram isso. Eles estavam cantando uma música e aí uma palavra, opa, e foi para uma outra. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que as palavras, quando elas estão soltas assim na nossa mente, elas são muito mais flexíveis e maleáveis e a nossa mente tem um poder sobre elas. Que é diferente quando você está vendo um vídeo, está vendo um filme, porque a imagem, ela te prende muito mais ali naquele contexto, né? E aí você perde um pouco em termos de imaginação. Eu só vou trazer uma ressalva sobre essa questão de vídeo, de áudio, que eu acho que é uma grande sacada, né? Os audiobooks, então, eles são muito bons para pessoas que têm dificuldade de leitura, como os disléxicos, né? E aí, pessoas que, com o passar da idade, eu vejo minha avó, foi ficando meio cega, foi perdendo a habilidade, assim, de enxergar. E aí, eu acho que eles trazem a história sem necessariamente interromper o processo de imaginação, né? Que a Val descreveu também, e que é tão rico. Então, muitas pessoas gostam de ler histórias, mas enfim, não podem mais, ou não conseguem ler do jeito que conseguiam. E aí, ouvir a história, eu acho que é uma boa opção. Então, nesse sentido, assim, eu acho que não existe perda nenhuma. Perfeito, foi bem lembrado, né? Muito bom. E como é que os pais, meninas, eles podem incentivar o hábito da leitura dentro de casa? Isa, pais são os modelos dos filhos, né? Isso é muito sério. É verdade. Então, as crianças, elas querem imitar os pais em tudo e o tempo todo. Você quer, por exemplo, que o seu filho coma brócolis? Você precisa comer brócolis. E por aí vai. Se os pais estão assistindo um programa e rindo bastante, aí daqui a pouco lá estão as crianças também para saber, né, o que está acontecendo, e daqui a pouco todos estão rindo também. É exatamente como funciona com os livros. Pais leitores, pais assíduos leitores, terão crianças interessadas em leitura também. Isso é uma regra, né, assim, que cabe para a maioria. Eu gosto de acreditar, Isa, que um bom escritor é quem foi e é um bom leitor. Você escreve bem a partir do momento que você faz boas leituras, né? Você tem repertório. Vale ressaltar aí que é muito importante os pais, eu sei que está muito difícil hoje em dia, separarem um tempo para sentar e ler com seus filhos. Nós sabemos que isso não é fácil, né? A questão do tempo. Hoje todos nós vivemos assoberbados aí, correndo atrás do relógio, mas é fundamental ver esse tempo com os filhos como uma prioridade.
Prioridade no sentido, até, eu vou ser um pouco até muito forte com isso, é prioridade tanto quanto comer, quanto tomar banho, porque depois não vai consertar, né? O tempo passa, e aí você perde esse momento aí de primeira infância, de apresentação dos livros, da literatura infantil. Isso lá na frente, como você recupera? Então, é muito importante procurar um tempinho, sentar, fazer uma leitura, trocar. Um dia a criança lê, outro dia o pai lê, né? Fazer essa combinação e todos saem ganhando com isso. Ah, Val, quando você falou do exemplo do brócolis, me veio à cabeça, assim, uma imagem que eu usei faz pouco tempo, né? São duas mães com seus filhos sentadas num banco. E aí, uma mãe com seu filho comendo uma maçã, cada um uma maçã, e a outra com o filho também, cada um comendo um hambúrguer. E a mãe que come o hambúrguer olha para a mãe que está comendo maçã e fala assim: Nossa, como que você faz para que o seu filho coma maçã? Então, eu acho que resume bem, né, como as coisas funcionam, né? A criança vê, a criança faz. É lógico que às vezes tem uma criança ou outra meio fora da curva, né? Que vai gostar de leitura sem incentivo nenhum, ou o contrário, também existe. Mas, em geral, é através do exemplo e do deixar livre para gostar, que é algo assim. Eu entendo que é acreditar que esse exemplo ele precisa de tempo para acontecer, mas ele vai acontecer, né? E aí você, aos poucos, vai deixando a coisa correr e, é lógico, com o seu exemplo sempre incentivando para que aquilo ocorra. Perfeito, meninas. E vocês gostariam de dar algumas dicas de leitura para pais ou professores? Olha, Isa, uma ótima dica. Então, vamos lá. Entrar em uma livraria com o filho e juntos pesquisarem algo para ler. Olha que legal. Deixar que a criança fique um tempinho lá, sentada naquele cantinho. Tem sempre um cantinho, né, nas livrarias. E a criança pode ficar folheando, meio que pesquisando, escolhendo o que ele vai ler em casa. Também pode pesquisar na internet, comprar um livro online, por que não? Dá para ler a sinopse, pesquisar sobre o autor e podem fazer o pedido juntos, né? Uma outra dica, vamos lá, deixar os livros espalhados pela casa, sabe, disponíveis em todos os espaços possíveis. Pode ser um cantinho da leitura, fazer um cantinho da leitura, ou mesmo fazer vários cantinhos, né? Por que não? Tem um exemplo que eu gosto bastante. Às vezes, se o pai fala inglês, por exemplo, e quer criar o filho num espaço bilíngue, ele pode ler os livros em inglês para o filho, e a mãe, por exemplo, que não domina inglês, ela pode ler um outro livro em português, né? E assim eles se dividem nessas tarefas. Enfim, eu acho que essas são dicas valiosas. Todas, claro, dependem muito dessa prioridade que o pai vai colocar, que a mãe vai colocar, de preciso de um tempo para ler com o meu filho, preciso de um tempo para pesquisar com ele uma leitura, mostrar essa motivação, fazer com que ele fique interessado, né? Isso eu vejo como uma tarefa maravilhosa, assim, eu não vejo isso como, nossa, mas eu preciso fazer isso. Eu vejo como um prazer para os dois lados, para os filhos e para os pais. Perfeito, Val. Se eu tivesse que resumir em uma dica, seria: invistam em livros. Livro de todo jeito. Livro porque a capa é bonita, livro porque é do autor favorito, livro porque deu vontade de ler esse aqui. A hora que eu olhei, achei maravilhoso, a capa parece interessante. Livro porque estava em promoção. Assim, se for possível, não poupe com livro. Tá? Invista também em levá-los a locais com livros. Não só na livraria de sempre, mas em outros espaços, sabe? Lançamentos de livro, uma editora, bancas, sebos, sabe? Tentem olhar para outros locais. Hoje em dia tem muito local, assim, cafés, restaurantes que tem um espaço com livro, espaço de troca, que você pode deixar um livro e pegar outro. Então é bacana você apontar, olha o que tem ali, olha que prática bacana que tem ali, né? Investir também em sentarem juntos e tornar o momento de leitura um momento de família. Né? Investir assim o seu tempo sem cobrar esse tempo de volta, sabe? Sem querer que isso tenha alguma ação de volta. Investir porque a gente entende que vale o esforço e que um dia, se os seus filhos não, enfim, gostarem de ler, pelo menos eles vão entender que houve carinho, houve amor,
e houve a oportunidade. Muito bacana, meninas. Nós vimos aí o quanto que a literatura é importante, né, em diversos contextos, especialmente na educação bilíngue, né? Val e Fer, eu queria agradecer imensamente pela participação de vocês. Eu agradeço bastante a oportunidade, Isa, porque falar de literatura, falar de educação é apaixonante Sempre um prazer, né? sempre um prazer, e é um assunto que nós não esgotamos, né? Poderíamos ficar aqui horas e horas falando, é muito bom. Eu agradeço, obrigada. Eu também agradeço, até porque meu primeiro podcast com vocês foi justo um tema maravilhoso desse, de leitura e tal. Então, se vocês forem falar de leitura de novo, até peço, por favor, pode me convidar. Que bacana, Fer, será sempre bem-vinda. Obrigada. E você, ouvinte, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!